Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você. Hoje, nosso devocional vai estar ali para que nós possamos estar meditando no livro de Mateus, capítulo 4, verso do 1 ao 11, uma história bem conhecida, mas que eu quero que você medite comigo em algo muito importante na atentação de Jesus. Sobre esse tema, nós vamos trazer, dentro desse contexto, dentro desses versos, vamos meditar um pouquinho sobre a tentação de Jesus, trazendo para os nossos dias, para a nossa vida, para que nós possamos nos fortalecer em Deus. Amém? E antes de nós lermos, queridos, o texto base e nós passarmos para a nossa mensagem, eu quero fazer um convite especial a você. Para que você curta, comente e compartilhe a nossa mensagem. Ok? Eu preciso da ajuda de vocês para que o YouTube possa também recomendar os nossos vídeos. Eu preciso que você nos ajude de uma forma simples, fácil e prática. Curta, comente e compartilhe. Ok? Fazendo isso, você já vai nos ajudar bastante. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva em nosso canal. Ok? Se inscreva, é gratuito e você pode receber aí a notificação dos nossos vídeos aí no seu dispositivo. Bom? E no final dessa mensagem eu quero poder estar orando por você. Amém, queridos? Vamos lá então? Mateus capítulo 4, verso do 1 ao 11 diz assim: Em seguida, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: Também está escrito: Não põe à prova o Senhor, o teu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Assim, o diabo o deixou, e imediatamente os anjos vieram e o serviram. Queridos, embora eu tenho certeza que você conheça esse texto bíblico, eu quero que você medite em algo muito importante para os nossos tempos. Primeira coisa, quando Jesus ele vai ao deserto, o Espírito Santo leva ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ali ele passa 40 dias e 40 noites fazendo o quê? Jejum. Jejuando. Se Deus, se o próprio Jesus Cristo, ele vem em forma humana, sendo Deus, sendo perfeito, por que Jesus tinha que jejuar? Exemplo para que nós possamos também jejuar. Porque o jejum ele mortifica a nossa
carne, para que o nosso espírito humano possa ser fortalecido. Mas Jesus era perfeito, mas mesmo assim ele se batizou e ele também jejuou. E aqui vai vir outras lições. Por exemplo, você já sabia que as falas de Satanás nesse texto, nesse contexto aqui, Satanás ele cita também textos bíblicos para tentar enganar Jesus? Pois é. Satanás ele conhece a Bíblia, queridos. Talvez muito mais do que eu e você juntos. Isso nos faz entender algo que Satanás, por que Satanás tem enganado tantas pessoas ao redor do mundo com heresias. Porque Satanás ele conhece a Bíblia, ele conhece a letra, e as pessoas hoje em dia não gostam de ler a Bíblia e também não gostam de ouvir a palavra de Deus. Por quê? Se criou uma doutrina e uma cultura onde nas igrejas as pessoas vão para receber oração, imposição de mãos. Na hora que está no momento da palavra, a pessoa está lá assim, roncando até no culto, né, na palavra. Mas no momento da oração, da expulsar demônios e curar doentes, enfermos, a pessoa está ali ligada no 220. Quando o mundo começou a formar esses cristãos dessa forma, esses cristãos eles correm um grande risco de serem enganados pela palavra do Senhor. Enganados pela palavra de Deus, não. A palavra, embora de Deus, Satanás tira ela do seu contexto, levando eles a realmente acreditarem. Foi assim com Adão e Eva, foi assim com Jesus Cristo, e vai ser assim conosco. A diferença é que Jesus Cristo não foi enganado. Por quê? Porque Jesus Cristo conhecia a palavra de Deus. Ele conhece a palavra de Deus, né? Quando Jesus Cristo responde à primeira tentativa de Satanás, quando Satanás pega uma pedra e fala, ó, pede que transforme em pães. Jesus ele cita Deuteronômio 8. Deuteronômio 8, verso 3, para poder responder a Satanás. Ou seja, Jesus, mesmo ele sendo Deus e sendo perfeito, Jesus ele cumpre exatamente como se ele fosse um ser humano comum. Não sendo Deus, como se ele não fosse Deus. Por isso que a Bíblia fala que Jesus ele se esvaziou de si mesmo. Então olha só o que Jesus responde para Satanás em Deuteronômio 8:3. É o mesmo texto que ele cita lá. Ele humilhou vocês e os deixou passar fome. Depois sustentou-os com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que, olha só, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Então Jesus ele cita Deuteronômio 8:3 para poder combater a tentação de Satanás. Daí eu te pergunto, Satanás continua tentando as pessoas até hoje? Claro que sim. Da mesma forma que fez com Jesus, e mesma forma que fez com Adão e Eva? Sim. A diferença é que as pessoas hoje conhecem muito pouco da Bíblia, porque não gostam de ler, não gostam de estudar e não gostam de ouvir a palavra. Só gostam de ouvir a palavra que massageia o seu próprio ego, e isso é um grande perigo. Esse devocional aqui é um alerta para que você possa vencer as tentações, as batalhas contra o mundo demoníaco de Satanás. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Quer ver um outro exemplo? Olha só.
Satanás, ele simplesmente leva Jesus para a cidade santa, lá no parte mais alto do templo, e diz: se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. E Satanás, ele cita, queridos, Salmo 91, 11 e 12. Salmo 91, verso 11 e 12. Satanás cita a Bíblia para Jesus, para tentar enganar ele. Olha só. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Satanás, ele cita textos da Bíblia para poder tentar Jesus. Daí eu faço uma pergunta para você. E se Satanás usasse um texto da Bíblia para te enganar hoje? Você saberia responder ele à altura usando a palavra de Deus? Ou você cairia na tentação que Satanás colocou na sua vida? Pensa aí um pouquinho. E Jesus, queridos, simplesmente ele responde essa tentativa de Satanás com Deuteronômio 6,16. De novo ele cita Deuteronômio, só que agora no capítulo 6, verso 16. Aonde Jesus diz o que para ele? Olha só. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Jesus, ele conhecia a palavra de Deus para vencer o inimigo. Eu e você só vencemos o inimigo se conhecermos a palavra. Porque senão seremos enganados. Eu já atendi muitas pessoas, queridos, que Satanás os enganou, pegando um texto, tirando de contexto, muitas vezes até mesmo se passando pelo Espírito Santo. E na hora que a pessoa fala para mim, não, mas foi o Espírito Santo que disse. Mas o que ele disse para você? Ah, disse isso está na Bíblia. E quando eu pego a Bíblia e mostro para a pessoa, falando assim, ó, você foi enganado, não foi o Espírito Santo que te disse isso, meu irmão. Foi Satanás que tentou você, enganando você, usando parte da Bíblia para te enganar. Olha o que diz a Bíblia, olha o contexto disso aqui. E daí, na hora que nós vamos ler o contexto, a pessoa cai em si, fala, nossa, eu fui enganado mesmo. Pois é. Mas não para por aí. O diabo leva Jesus para um monte muito alto, mostra todos os reinos da terra e diz, eu vou te dar tudo isso aqui, se prostrado você me adorar. Satanás tenta ele de novo. E Jesus Cristo simplesmente, queridos, cita Deuteronômio agora no capítulo 6, só que no verso 13. Ele repreende Satanás, né? Ele repreende Satanás, só aí ele repreende Satanás e ele cita a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, para poder espantar, para poder afastar Satanás da vida dele. Olha só o que diz. Tema ao Senhor o seu Deus e só a ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Você viu só? Ou seja, queridos, se Jesus não conhecesse a Bíblia, e se Jesus não conhecesse a Bíblia? E se eu e você não conhecermos a Bíblia? Você acha que se você não conhecer a Bíblia, basta você gritar em nome de Jesus, saia, e ele vai sair? Pense comigo. Se com Jesus ele foi persistente, tentando com pão, pula daqui para baixo, te darei o reino da terra se me adorar. Ele persistiu com Jesus, o próprio Deus, que ele sabia quem era. Você acha que basta você bater o pé para Satanás, sai em nome de Jesus, ele vai sair? Você acha que ele não vai tentar resistir, persistir primeiro, dialogar, ludibriar, persuadir você primeiro, antes dele sair? Com certeza vai. Por isso da importância de nós conhecermos a palavra de Deus.
de nós aprendermos a ouvir não só aquilo que eu gosto, mas toda a palavra de Deus é útil. Toda. A Bíblia diz lá em Timóteo, aonde toda a Escritura, o que é toda? De Gênesis a Apocalipse. Ela é útil. Satanás, ele conhece a letra. Mas sabe o que Satanás não pode ter? Algo que eu e você temos. O Espírito Santo de Deus, que nos ensina todas as coisas. Você lê a palavra de Deus, você não lê só a letra. O Espírito te revela a palavra. E isso Satanás não tem. Ou seja, você tem uma grande vantagem sobre Satanás e seus demônios. A revelação da palavra por meio do Espírito Santo. Satanás, ele só conhece a letra. O que ele vai fazer é muitas vezes pegar um texto, tirar de contexto para poder te iludir. O Espírito Santo, ele te mostra a palavra e a revelação por trás da palavra para que você possa entender, compreender e aplicar na sua vida. Essa é a diferença. Nós precisamos urgentemente voltar para a palavra de Deus, para o ensino e aprender a ouvir a palavra de Deus. Temos muitas pessoas se perdendo na igreja, cristãos se perdendo porque não conhecem a palavra. E Satanás simplesmente as engana, tirando um texto do seu contexto, gerando heresias, e a pessoa muitas vezes acha que aquilo, tá certo, eu acho que é o Espírito Santo mesmo que está falando. E mal sabe que essa falta de intimidade com o Espírito Santo faz ela cair na tentação de Satanás. Amém? Eu quero poder estar orando por você nesse momento, consagrando ao Senhor esse dia, ao Senhor, e eu quero orar por você. Amém? Poderoso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor a vida desse irmão e dessa irmã, cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui comigo agora fazendo esse devocional. Consagrando a vida deles, as necessidades deles, tudo que está ao redor da vida deles, o dia deles, o caminho deles, a saúde deles, a família deles, e pedindo ao Senhor que as tuas mãos se estendam sobre eles, abençoando, Pai, a vida deles. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus todo o poder das trevas, toda ação do maligno. Peça ao Senhor a bênção do Senhor sobre a vida deles, que eles tenham um dia repleto, cheio da presença, do poder, cheio da bênção do Senhor sobre a vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até mais. Tchau, tchau.